Olá, amigos queridos da lição da Escola Sabatina, alunos, estudantes da lição da Escola Sabatina, você é muito bem-vindo hoje aqui, quinta-feira, 23 de julho de 2020, para estudarmos o tema O Foco da Oração. Sim, antes de seguirmos, convido você para orarmos, para seguirmos no estudo de hoje. Feche seus olhos. Agradecidos, Santo Deus, por esta oportunidade, oramos te pedindo iluminação para seguirmos no estudo de hoje, entendendo qual deve ser o foco de nossas orações. Em Cristo oramos. Amém. Muito bem. O texto básico do estudo bíblico de hoje, ele está em Samuel 12, do verso 22 ao 24, e também em Jó, no capítulo 16, no verso 21. Né? No primeiro texto, Samuel, ele faz uma confissão de reconhecimento que seria um pecado não orar por outras pessoas. E no caso de Jó declara que seria maravilhoso, inclusive, que tivesse um anjo, um ser celestial que pudesse interceder por outras pessoas. Resumidamente, seria isso. Né? A pergunta diz, o que essas duas passagens têm em comum, o que elas revelam sobre a oração intercessória. E aí a frase aqui de resposta, ela é óbvia, A grande necessidade da oração intercessória e súplica em favor do homem. Sim, o ser humano ele necessita disso. Todos os seres humanos nesta terra, inclusive nós necessitamos que pessoas intercedam por nós diante do trono da graça, para que a água viva flua para a nossa vida em resultado dessa intercessão. Em toda a Bíblia, a lição comenta. Há uma ênfase na especificidade da oração, que não é um vago desejo do coração. Veja, você não vai orar a Deus, você não fecha os seus olhos, a porta do quarto, você não separa um lugar, um momento, para você dizer a Deus nada. Sempre há um motivo. É uma petição, é um agradecimento, é um desabafo, é uma súplica, é um rogo de desespero, é alguma coisa que move você de forma objetiva. A oração ela tem sempre um foco, é um projeto, é a saúde de alguém, é a preocupação com quem você ama, etc. É o medo de terceiros, é o medo desse mundo violento, é a síndrome do pânico, é a ansiedade, é o transtorno disso, daquilo, que move você na direção de procurar o Criador através da oração e dizer a Ele o que te aflige, ou mesmo agradecer as graças, as vitórias, as conquistas da vida, da semana, do mês, do ano. Sim, a oração tem um foco. A minha oração e a tua oração deve ter sempre um foco, um objetivo. Ela deve ser específica. Às vezes fazemos longas orações. Os especialistas dizem que nós estamos pecando em orar pouco. Por isso, quando oramos, aí a nossa lista é imensa. Deveríamos passar mais tempo orando de forma salteada durante o dia, para mantermos um espírito de oração, de comunhão, de proximidade com os céus. Nós apresentamos a Deus, diz a lição, pedidos específicos. Jesus orou especificamente pelos seus discípulos. Que coisa maravilhosa para a vida desses discípulos. Como é maravilhoso quando o meu pastor, quando o seu pastor aqui na terra, ele ora exclusivamente por você. Talvez ele te telefone, te mande uma mensagem dizendo, olha, hoje no meu culto pela manhã, no meu devocional, eu orei por você. Eu, como professor da Escola Sabatina, eu oro pelos meus alunos. Uma lista de 24, 25 nomes. Eu oro por cada família. E eu peço a Deus que aquela família seja atendida, seja protegida, seja sustentada. É maravilhoso quando outras pessoas oram por nós. Eu conheço muitas pessoas que oram por mim. Eu me sinto muito abençoado em conhecer pessoas que me querem tão bem ao ponto de reservarem um tempinho do dia ou da semana para orarem por mim, por minha família, por minha vida espiritual. A lição segue dizendo, o apóstolo Paulo orou especificamente pelos cristãos efésios, filipenses e colossenses, e por seus jovens colegas, Timóteo, está citado aqui, Tito e João Marcos. Nominalmente, o apóstolo Paulo orou, intercedeu a Deus por essas pessoas. Tanto Samuel quanto Jó, observando os textos que aqui comentamos, enfatizaram a necessidade de intercessão fervorosa, sincera e específica.
Nós precisamos aprender com essas pessoas. As palavras de Samuel são bastante fortes. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então, se eu sou um missionário, se eu sou um cristão, se eu sou um servo da casa do Senhor Deus, uma das atitudes mais importantes que eu possa prestar é o serviço de oração intercessória por qualquer pessoa, de preferência, de forma específica. Se eu sei a questão, se eu sei o problema, se me foi pedido para orar por determinado assunto. Então, é um privilégio, além de uma responsabilidade, orar por outras pessoas. Não é isso? A lição segue. Quase ouvimos o eco da oração de Samuel nas palavras de Jó. Se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo. Coisa importante. Quando nós podemos entrar na presença de Deus através de nossas orações e apresentar alguém e as suas lutas, as suas fraquezas, as suas demandas. Não é isso? O pecado é um pecado não orar por outras pessoas. Sim, a oração faz com que a gente deixe de ser um pouco egoísta, exclusivistas, de olharmos apenas para o nosso umbigo, os nossos problemas, as nossas questões. Não é isso? Em 1 João 5, 14, 16, um texto que já estudamos aqui essa semana, Deus salva a vida das pessoas por quem nós oramos. É mais ou menos um resumo, né? O comentário bíblico, ele fala alguma coisa sobre esse texto, mas alguma coisa muito, muito resumida, que nós poderíamos destacar o seguinte: o testemunho de quem crê no Filho de Deus é a vida eterna. Jesus habita naqueles que creem. Por meio de sua presença, os cristãos têm segurança e expectativa da vida eterna hoje. Ou seja, eu e você devemos ter uma oração objetiva pelas pessoas que conhecemos, para que elas sejam alvo de Deus no projeto de salvação, vida eterna, para todas as pessoas que conhecemos, sem exceção. Imagine se alguém tem um grupo de pessoas para orar e tira o meu nome. Ah, não, eu não quero que o Davi vá para o céu. Que coisa terrível, não é isso? Então eu e você também não temos esse direito, muito pelo contrário. Jesus orou pelos seus adversários, nos ensinando como devemos orar aqui na terra. Sim, não é o fato de Jesus orar pelos seus adversários que ele aprovava o que eles faziam, muito pelo contrário. Jesus estava querendo que eles deixassem uma vida de pecado, de erro. E por isso Jesus orava por essas pessoas. Quando eu e você conhecemos uma pessoa que está se comportando dessa maneira, precisamos orar por ela. Por mais que nós não queiramos, mas o exemplo de Jesus precisa nos contagiar, nos influenciar. Quando oramos pelos outros, segue aqui o estudo da lição. Tornamos-nos um canal de bênção de Deus para eles. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu e você oramos por determinada pessoa, a nossa vida se torna um conduto de bênçãos, a nossa oração se torna um conduto de bênçãos de Deus para essas pessoas. Imagine que você está orando por uma pessoa que ela sequer sabe que você está orando por ela. E ela talvez se aproxime de você e diga: recebi tal bênção, alcancei tal graça. E você quieta ali, você sabe que isso pode ter sido, e sim, foi resultado direto das tuas orações de outras pessoas por esta alma. Deus ouviu a sua oração, ouve a sua oração, ouve a oração de pessoas que ouvem por determinada pessoa e responde, ele atende, abençoando, protegendo, curando, salvando. Se nós não acreditarmos nisso, não precisamos acreditar mais na Bíblia, porque a Bíblia ensina isso, uma intercessão para a salvação. O texto segue dizendo assim, olha: o exército de Satanás treme ao som de uma fervorosa intercessão. Grandioso isso, né? Ellen White descreveu o poder da oração com estas palavras, abre aspas: Satanás não suporta que se apele para seu poderoso rival, pois teme e treme diante de sua força e majestade. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Fecha aspas. Isso você pode ler no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 346, para ficar bem documentado. Você encontra isso na internet. É só digitar lá livros de Ellen White e você vai encontrar um site que vai encaminhar você para
para um link onde você vai poder baixar, fazer download de todos os livros dessa profetisa de Deus e confirmar o que falamos aqui, vez ou outra, do que ela tem testemunhado para a modernidade, para o fim dos tempos, para a nossa sociedade, prestes e iminentes antes a volta de Jesus. Eu quero dividir com você um comentário da lição que fala de forma bastante interessante aqui. Olha, gostaria de dividir com você aqui o seguinte. O apóstolo Paulo orou pelas igrejas dos Efésios, Colossenses e Filipenses, pelo nome. Ele também costumava orar nominalmente pelos seus companheiros do Evangelho. Eles estavam em seu coração e seus lábios em oração. Assim como Jesus, o apóstolo Paulo intercedia por aqueles com quem trabalhava e por quem ele trabalhava. Outro exemplo, saímos de Jesus e alcançamos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi perseguidor da igreja antes de se chamar Paulo. Saulo, de Tarso, não é isso? Um homem ligado ao sumo sacerdote, ao sacerdócio da religião judaica, com confiança para receber cartas e autoridades para prender, humilhar, constranger, lançar no cárcere os ditos hereges do credo judaico, agora cristãos, pela nova devoção lançada e fundada pelo próprio Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Indiscutivelmente, um dos grandes gigantes do Antigo Testamento foi Daniel. Segue o comentário. Sua intercessão por Israel está registrada em Daniel 9:10. Suas orações sinceras são um exemplo para a igreja hoje quanto ao poder da intercessão. Sim, você quer entender um pouco melhor? Capítulo 9, capítulo 10 do livro de Daniel. Jejum, oração a favor de terceiros, não de suas causas pessoais. Eu e você temos muito que aprender diariamente com a palavra de Deus. E esse estudo, que nos ensina por foco na oração, é uma bênção para o nosso crescimento espiritual e o nosso exercício de oração. Como orar, por quem orar, o que dizer a Deus, qual o melhor momento, qual o melhor lugar, são ingredientes que vão enriquecer o nosso exercício espiritual. Ok? Vou encerrando por aqui, na expectativa de te ver amanhã, não é isso? Na sexta-feira, dia 24. Mas eu deixo com você aqui uma pergunta que está baseada em Mateus 18, verso 18 e 19. E diz assim: qual é a relação dessa passagem de Mateus 18 com oração intercessória? Você precisa ler o texto. Esse texto nos incentiva a orar com outras pessoas pela salvação dos que não conhecem o Senhor? Sim, você vai precisar ir à Bíblia para responder essa questão. Eu e você precisamos orar com outras pessoas para a salvação daqueles que não conhecem o Senhor. É um desafio, certo? Deixo com você a seguinte frase como dica: o que você ligar no céu será ligado, o que você ligar na terra será ligado no céu, o que for desligado da terra será desligado do céu. Você já ouviu isso e já leu também. Deus abençoe o teu dia, a tua meditação. Eu fico por aqui. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.